As mãos para cá, vamos abençoar a vida do nosso obreiro. Senhor, esse mês é o mês que nós separamos como mês dos obreiros. Teu filho e servo William, Senhor, tem a missão, a nobre missão de ministrar a Tua palavra aos nossos corações nessa noite. Use-o com autoridade nesse lugar, que ele entregue todo o Teu recado para a igreja, que ele não fale nada de si, mas tudo que o Senhor tem para que nós ouçamos nessa noite, que Ele não poupe uma palavra sequer vinda dos céus aos nossos corações, e que nós saiamos daqui nessa noite alimentados pelo Teu recado para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos pela vida do Teu Filho que estará ministrando a Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja do Senhor diga amém. Amém. Graça e paz, igreja do avivamento. Privilégio de poucos, né? Então eu agradeço a Deus por ser privilegiado nesta noite em trazer a palavra do Senhor ao coração da igreja. Amém? Não precisa não. Então todos aqui me conhecem, né? Então vamos dispensar aqui apresentações. Hoje nós vamos fazer uma leitura aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 10. Vamos trazer 10 versículos, e aí eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, abrindo a Bíblia de cada um de vocês, para que acompanhemos juntos essa leitura. Todos acharam? Eclesiastes, capítulo 10. Vamos acompanhar do versículo 1 até o versículo 10. Não, até o capítulo 10, versículo de 1 a 10 vai ser a nossa leitura. Obrigado, diaconisa Zita. Nós vamos falar do impacto da sabedoria e da tolice no nosso dia a dia. Amém? Vamos tratar da diferença entre o sábio e o tolo. Todos acharam? Então vamos acompanhar. No capítulo 9, nos versos de 13 a 18, Salomão tratou do poder da sabedoria. Ele fala do poder da sabedoria nos versos 13, 14 e 15. Quando ele conta a história de um homem que vai invadir uma cidade com um exército, e dentro da cidade tem um homem sábio. A sabedoria desse homem é maior que a força do exército invasor. Depois ele vai mostrar a sabedoria priorizada no capítulo 9, verso 16, que diz assim: Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Muita força bruta sem sabedoria não terás bons resultados. Ou seja, estratégia, planejamento é melhor do que muita força. Sem planos, sem diretrizes, sem sabedoria, ele deixa essa sabedoria e faz um contraste com a estutícia. No capítulo 10, que é o
a base da nossa leitura nesta noite, vai dizer assim: a loucura é a causa de muitas desgraças. Vamos ver qual a influência da estutícia. E ele começa no versículo 1, dizendo assim: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro, e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria, e em honra uma pouca de estutícia. Vocês sabem o que é um unguento, né? Para os que não sabem, o unguento ele é a matéria-prima do perfumador. É a partir do unguento que ele vai tirar a essência para produzir os seus perfumes. Então, quando uma mosca ela penetra no unguento, ela arruína toda a matéria-prima que o perfumador utilizará para confeccionar os seus perfumes. Então, é como se fosse um veneno, né, a inutilizar toda a matéria-prima. Por exemplo, no livro de João, no capítulo 12, no verso 3, vai dizer assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Imaginem se uma mosca tivesse pousado no nardo que Maria levou para enxaguar os pés de Jesus. Hein? Tá aí uma tragédia, né? Basta um passo em falso, uma palavra mal colocada, uma tolice que você coloca tudo a perder. É como como colocou a pregadora que me antecedeu, né, a nossa diaconisa Janaína, que falou sobre gratidão, né? / ingratidão. Não é isso, obreira Janaína? Então, o ingrato, você pode fazer 1000 coisas por ele, mas no dia que você deixa de fazer uma coisa, arruína tudo, né? Tudo aquilo cai no rol do esquecimento. Não é verdade? Você pode ilustrar isso muito bem com a história de Davi. Davi foi um rei extraordinário. Davi foi um homem que conseguiu expandir todo o território de Israel. Davi foi um homem que dominou todos à sua volta, né, ao redor ali de Israel. Davi era um homem cujo coração de Deus. Davi foi um pastor, né? Tornou-se líder, um rei. Mas um passo em falso que ele deu, numa tarde desavisada da vida, né, maculou toda a sua biografia. Todos sabem, né, dessa passagem. Vamos ver aqui o verso 2, que diz assim: o coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua mão esquerda. Hoje em dia é até meio perigoso, né, a gente trazer essas palavras, né? Mas isso aqui foi escrito há cerca de 3.000 anos. Então, quando a Bíblia se refere de direita e esquerda, a Bíblia diz que a direita é o lado bom e o lado esquerdo é o que não presta, né?
Temos aquela passagem, né, de quando Jesus estava na cruz do Calvário, que tinha os dois ladrões, né? Aquele que estava à direita de Jesus recebeu o galardão, né? Mas o infeliz estava na esquerda e aí perdeu a bênção. Esse verso vai dizer que a estutícia faz más escolhas. A política vai dizer que no dia do juízo final, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim os da esquerda, e os da direita vinde, benditos do meu Pai. Isso é uma linguagem bíblica, como eu acabei de dizer. Por exemplo, quando Jacó foi abençoar os filhos de José, Manassés e Efraim. O mais velho, Manassés, como era de costume da época, que o mais velho recebia os maiores benefícios. José esperava que Jacó botasse a mão direita na cabeça de Manassés e a esquerda na cabeça de José. E o que Jacó fez? Cruzou os braços, né, e inverteu as posições. José aí ficou bravo e disse que o pai estava errado. Então aqui diz o seguinte, que o tolo se inclina para o lado errado, mas o de coração limpo se inclina para o lado correto. A Bíblia diz que tudo que a gente deve guardar, que guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Salmos 119, verso 11. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No verso 3 vai dizer que: e até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta o entendimento, e diz a todos que é tolo, né? A tolice, ela é espalhafatosa, né? Ela por si só sai com um outdoor, praticamente, né? Falando, né? O tolo, você vê que ele o tempo todo está ali, ó, tagarelando, falando, e não se cansa. Mas o sábio, ele é o quê? Tardio no falar, né? Apressado em ouvir e tardio no falar. O tolo é espalhafatoso. A Bíblia diz que quando o tolo se cala, se passa por sábio. Seja pronto a ouvir e tardio no falar. O segundo ponto vai dizer que nós devemos ter cuidado com o governo insensato. Salomão não podia deixar de tratar da pauta política, já que ele era um homem de grande influência, né? Ele tinha 12 províncias ali a seu serviço, né? Que produzia, tudo que era produzido, né? O recolhimento de impostos servia para bancar, né? O reinado ali de Salomão. Tanto é que é uma expressão muito usada no nosso meio, né? Quando tem um banquete, aí os irmãos dizem assim: nem Salomão em toda a sua glória foi merecedor de um banquete desse, né? Mas, como diria o meu amigo Laerte, gastar o dinheiro dos outros é fácil, né? Qualquer semelhança com fatos, pessoas ou acontecimentos é mera coincidência, viu, gente? Os perigos de um governo insensato já na sua época tinha e hoje também tem. No palácio, no Congresso, no Senado, na indústria, no comércio, nas cortes, na família e até na igreja também tem. O verso 4 vai dizer:
levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Então, amados, quando o governo é insensato, ainda que você esteja com a razão, você é perseguido. Se você fugir, você está assinando o seu atestado de culpa. Mas, se você ficar, você vai receber a força da máquina governamental sobre você, né? O braço forte do Estado. Então, você tem que transcender tudo isso, para que você consiga passar com a verdade por cima dessas injustiças, né? Reagir com sabedoria ao governo tolo, né, tem que ser uma reação transcendental. No verso 5 e 6, vai dizer que ainda há um mal que vi debaixo do sol, como um erro que procede do governador. O tolo governando os sábios, né, nós vemos aí a inversão de valores. É como se o poste estivesse fazendo xixi no cachorro. O melhor exemplo disso foi o filho de Salomão, Roboão. Os irmãos aí que estão ligados na Record, né, que assistiram Esther, devem ter visto nessa passagem, quando Roboão passou a governar, né, com aquela gastança toda, após a morte de Salomão. Aí o povo foi até ele, né, reivindicar que os impostos estavam muito altos, né, que era para rever aquela política, que foi dito: vamos chicotear mais o povo, que é para eles ficarem calados. E aí o povo se rebelou, 10 das 12 tribos se afastaram, né, do reinado de Roboão, e só ficou 2 tribos. As outras 10 tribos foram com Jeroboão, né? Jeroboão. Isso é o exemplo do governo insensato, né? As províncias que eram responsáveis ali pela gastança passou a ter um novo governo. As tribos que ficou na mão de Roboão foi a tribo de Judá e Benjamim. No verso 7, né, que vai ainda tratar da inversão de valores, eu li o verso 5 e 6. O tolo assentando-se em grandes alturas, mas os riscos estão assentados em lugar baixo. Viu os servos a cavalo e os príncipes que andavam a pé, como os servos sobre a terra, né? Então, é como eu acabei de citar anteriormente, né? O poste fazendo xixi nos cachorros. No verso 7, né, que trata da inversão de valores, o rei Assuero, né, o rei Xerxes I, pergunta a Amã: que se faz a um homem que o rei deseja honrar? Né? Amã achando que era ele que ia andar a cavalo, né, e alguém puxando ali. Quando ele foi ver, foi o seu desafeto, que estava lá andando a cavalo, né, com aquela indumentária toda. E aí ele saiu, né, guiando o cavalo para poder Mardoqueu dar aquela volta triunfal. Assistiram, não assistiram? Amã responde: precisa abaldar o cavalo do rei, vestir-as com as indumentárias e passear pela cidade, puxando o cavalo. Para concluir, vamos falar do trabalho insensato. Aqui no verso 8 vai tratar desse assunto. Quem fizer uma cova, cairá nela. E quem romper um muro, uma cobra o morderá.
Então, irmão, nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos trabalhar. Por quê? Se você não tiver cuidado, não estiver usando os equipamentos corretos, aquilo pode acarretar em seu próprio fim, né? Tolice. Então, você tem que usar de sabedoria o tempo todo, em tudo que você for fazer, você tem que dar o seu melhor, né? Você tem que ser prudente, né? Como a Bíblia diz, seja prudente como a serpente, né? E manso como a pomba. O verso 9 vai dizer: quem acarretará pedras será maltratado por elas. E o que rachar lenha expõe-se ao perigo. O verso 10 diz: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se devem pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Quem é cozinheiro aí sabe, né? O que é tratar um frango com uma faca cega, hein? Então, se você afiá-la bem afiada, você vai ter um melhor resultado, né? Então, tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer com diligência, né? O nosso pastor presidente, nosso Roberto César, ele fala que quando eu vou fazer alguma coisa que tem que estar a minha assinatura. Eu glorifico a Deus por isso, irmãos, porque eu gosto de fazer tudo com excelência, não é para mostrar que sou melhor do que os outros. Eu quero ser melhor para comigo mesmo. Então, tudo que eu procuro fazer com esmero, com excelência, porque eu gosto de ver o bom resultado. Amém? Então, para concluir, eu vou pedir para a nossa mesa de som ali colocar um áudio que eu já tenho guardado aqui há um bom tempo. E eu resolvi utilizar nesta noite, que diz muito sobre sabedoria. Amém? Nossa assistente de palco aqui, a nossa Maresca, vai colocar ali o nosso... Pode colocar o áudio. Tá bom, estou aguardando.
Um relógio foi roubado. A classe inteira ficou em silêncio. O professor olhou para os alunos e disse com calma: alguém pegou um relógio que não era seu. Por favor, devolva. Mas ninguém se manifestou. O dono do relógio estava aflito e o professor precisava resolver a situação sem constranger ninguém. Então, ele teve uma ideia. Todos fechem os olhos. Eu vou passar e verificar os bolsos um por um. Os alunos obedeceram. Com muito cuidado, o professor foi verificando cada bolso, até que encontrou o relógio. Silenciosamente, retirou o objeto e continuou a busca para que ninguém percebesse quem era o responsável. Quando terminou, ele disse: podem abrir os olhos. O relógio foi encontrado. E seguiu com a aula, como se nada tivesse acontecido. Anos depois, um jovem se aproximou dele em um banco da praça e perguntou: lembra de mim, professor? O velho mestre olhou para ele e disse: não, meu jovem, não lembro. O jovem sorriu e disse: eu fui seu aluno. Hoje sou professor por sua causa. Você me ensinou uma lição que mudou minha vida. Curioso, o velho perguntou: e que lição foi essa? O jovem então contou a história do dia que roubou o relógio. Contou como, naquele dia, ele sentiu medo, vergonha e culpa. Mas, acima de tudo, contou como foi salvo pela atitude silenciosa do professor. O senhor poderia ter me humilhado diante de todos. Poderia ter exposto meu erro e me feito carregar aquela vergonha para sempre. Mas escolheu me ensinar sem destruir minha dignidade. Eu nunca esqueci disso. Foi ali que entendi o verdadeiro papel de um educador. O velho professor sorriu com ternura e disse: eu lembro do relógio roubado. Lembro de ter procurado nos bolsos de todos. Mas não me lembro de você. O jovem arregalou os olhos. Como assim ele não lembrava? O professor completou com sabedoria: porque eu também fechei os olhos enquanto procurava. O silêncio tomou conta do momento. O jovem sentiu um aperto no peito e, ao mesmo tempo, uma imensa gratidão. Foi naquele instante que percebeu o tamanho do coração daquele professor. Se para corrigir é preciso humilhar, então não se sabe ensinar, concluiu o mestre. Quantas pessoas precisam ouvir essa lição? Compartilhe esta história e espalhe essa mensagem de respeito, empatia e sabedoria. Porque educar é muito mais do que ensinar. É transformar vidas.